Professor Marco Antônio. Hoje eu vou falar da condição para que três pontos no plano cartesiano sejam colineares. Eu quero logo adiantar para você que aquele determinante que eu ensinei na última aula, eu vou aplicar exatamente nesse assunto. Bom, a primeira coisa que eu chamo você para uma reflexão é o seguinte: se eu pego três pontos no plano, eles podem assumir uma de duas posições. Ou eles estão alinhados, como você está vendo aqui na primeira figura, ou eles têm uma formação triangular. Não existe outra situação. Ah, mas se eles forem coincidentes? Bom, coincidente não deixa de ser um alinhamento. Então, se eu convido você para vir num plano cartesiano, na lousa, e pedir para você marcar três pontos, em uma de duas situações, esses três pontos estarão. Tá certo? Bom, a condição de alinhamento de três pontos, você vai entender agora através dessa nova tela. Repare aqui. Se eu tenho três pontos aqui, P1, P2 e P3, e esses três pontos estão alinhados. O que acontece com esses dois triângulos aqui? Ó? Esse triângulo que vai de P1 até P2 e esse triângulo que vai de P2 até P3. Todos dois retângulos. Esses dois ângulos são correspondentes. Esse ângulo aqui em P1 e esse em P2. Logo, esse terceiro também corresponde com esse, P2 com P3. Portanto, esses triângulos são congruentes, né? Triângulos semelhantes. Legal. No primeiro triângulo aqui, eu posso dizer que a tangente desse ângulo, né? Tangente desse ângulo aqui, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então eu escrevi aqui, ó, y2 menos y1, x2 menos x1. y2 menos y1, x2 menos x1. Nesse outro aqui, eu tenho y3 menos y2 como cateto oposto e x3 menos x2 como cateto adjacente. Então, repito, essa igualdade aqui é verdadeira. Fazendo a multiplicação em cruz, isso aqui vai ficar assim, y2 menos y1, que multiplica x3 menos x2, igual a y3 menos y2, que multiplica x2 menos x1. Fazendo aqui as respectivas distributivas, eu vou ter essa expressão aqui no primeiro membro, ó, y2x3, y2x2, y1x3, y1x2, igual a essa expressão aqui no segundo membro. Passando por tudo para o primeiro membro, só vai cortar isso aqui, ó, mais y2x2 menos y2x2. E eu concluo, então, que a condição necessária para que três pontos estejam alinhados seria essa aqui, ó, x1, y2 mais x3, y1 mais x2, y3 menos x3, y2 menos x1, y3 menos x2, y1. Isso tudo teria que dar zero. Se der zero, está alinhado. Caramba, professor, então eu tenho que memorizar isso aqui. Bom, evidentemente que não, até porque eu acho que isso aqui ninguém vai memorizar essa expressão toda. Você poderia trabalhar com isso aqui sem problema nenhum. Essa primeira aqui que eu mostrei. Mas tem um facilitador aí, que é o que nós vamos ver na próxima tela. O facilitador é esse algoritmo. Repare, ó, esse algoritmo é dado por uma matriz x1, y1, x2, y2, x3, y3, ou seja, as coordenadas dos respectivos pontos, e a última coluna tudo 1. Esse algoritmo, dando igual a zero, ou esse determinante dando igual a zero, falando melhor,
É porque os pontos estão alinhados. E por que isso é verdade? Repare aqui por que isso é verdade. Ó. Se eu resolver o determinante, como eu ensinei para você na aula passada, repetindo as duas primeiras colunas, isso aqui fica x1, y2, x3, y1, x2, y3. Pelo lado de lá, x3, y2, x2, menos x1, y3, menos x2, y1. Isso aqui, meus caros, é exatamente essa expressão aqui. Ó. Dá exatamente essa expressão. Então, é muito mais fácil você trabalhar com esse algoritmo aqui do que trabalhar com a expressão anterior. Então, para saber se três pontos estão alinhados, basta você fazer isso. Ó. Organize a matriz com os três pontos, terceira coluna todo um, e verifique se dá zero. Exemplo, verifique se os pontos A2, 5, B3, 7 e C5, 11 são colineares. Primeiro procedimento, organizar a matriz. 2, 5, 3, 7, 5, 11. 1, 1, 1. E vai verificar se isso aqui dá zero. Como é que se faz isso? Voltando à aula passada, repete as duas primeiras colunas e vamos fazer as continhas. 14 mantém o sinal, 25 mantém o sinal, 33 mantém o sinal. Por lado de lá, 35 mantém o sinal, 22 mantém o sinal, 15 mantém o sinal. Perdoe, mantém não. Troca o sinal. Né? Então, repetindo, 35 troca, 22 troca, 15 troca. Fazendo as continhas, eu tenho 72 positivo e aqui, nesses três, vai me dar 72 negativo. Logo, eu tenho pontos alinhados. Esses três pontos, se eu for marcar no plano cartesiano, pode reparar que eles estão na mesma reta. Ok? Um outro exemplo. Determine o ponto da bissetriz par que está na mesma reta que os pontos A2 e menos 7 e B0 e menos 2. Bom, como é que eu represento um ponto da bissetriz par? Já expliquei isso para vocês anteriormente. X e menos x. O que é necessário, então, para descobrir esse ponto? Organizo o determinante. 2 menos 7, 1. 0 menos 2, 1. Nesse tipo de exercício, a vantagem do determinante é muito acentuada. Tá? No outro, até se fazendo com aquela primeira expressão, pode ser discutível. Mas aqui não. Aqui muito mais simples fazer com o algoritmo do determinante. X e menos x e 1. Perfeito? Repete as duas primeiras colunas, eu vou ter isso aqui. Ó. Conserva o sinal, é menos 4. Conserva o sinal, menos 7x, 0 não tem sinal. Por lado de cá, menos 2x, mudando, vai dar 2x. Menos 2x de novo, mudando, vai dar 2x. Soma algébrica disso tudo. Ó. 2 com 2 dá 4x, menos 7x, menos 4. Isso tem que ser igual a 0, daí eu concluo que x tem que valer menos 4 sobre 3. Ora, se x vale menos 4 sobre 3, o ponto é menos 4 sobre 3 e 4 sobre 3. Então está aí a resposta. Eu quero lembrar para os senhores que você não é obrigado a ficar preso a um determinante. Você pode achar a condição de alinhamento ainda de duas maneiras. Pelo determinante, que me parece mais simples. Pode achar pela razão, lembrando a aula de razão de seção de segmento. Como é que era achar pela razão? Bom, achar pela razão é você verificar se pegando um ponto B, mas precisa ser o B? Não, podia ser o C, podia ser o A, qualquer um deles. Mas se você fizer com qualquer um desses pontos a razão de seção, ó, AB está para BC, estando na mesma razão, eles estão alinhados. Tanto pela abscissa quanto pelo ordenado, você tem que dar a mesma razão. Então vamos fazer. Ó. Eu fiz assim, AB, BC. B menos A. Aqui, ó, B menos A. C menos B. Igualzinho a gente já fez em exercício anterior. Menos 4, 10, menos B.
Isso aqui deu menos 2, 5, em cima, menos 4, 2. E aí eu concluo que eles não estão alinhados, porque menos 2 para menos 4 seria uma razão 1 sobre 2, não é a mesma razão de 5 sobre 2. Correto? Então aqui está em um outro modo. Se você fizer o determinante, pode fazer até como exercício, você vai ver que esse determinante não dará zero. Se a gente colocar esses 3 pontos aqui, 2 e menos 7, 0 menos 2 e menos 4, 10, o determinante você vai ver que não dá zero. Mesmo caso aqui, ó, y2 menos y1, considerando que y2 é menos 2 e que y1 é menos 7. Sobre x2 menos x1, considerando que x2 é 0, x1 é 2. y3, que é 10, menos 2. x3, que é menos 4, menos 0. Isso aqui não está na mesma razão. 5 para menos 2 não é a mesma razão de que 12 para menos 4. Então, conclusão, esses pontos formam um triângulo. Esses 3 pontos formam um triângulo baseado naquilo que eu falei no início. Os pontos no plano cartesiano, ou eles estão alinhados, ou eles são colineares, ou eles estão na mesma reta, tem várias maneiras de se expressar isso, ou eles formam um triângulo. É muito comum encontrarmos exercícios de condição de alinhamento onde se diz assim: determine o valor da incógnita para que os 3 pontos não formem um triângulo. É o mesmo que dizer que eles estão alinhados. Ou então, ao contrário, diz assim, para que eles formem um triângulo. Aí vale essa observação aqui, ó, observação importante. Quando o problema exigir que os 3 pontos não estejam alinhados, em outras palavras, que eles estejam numa formação triangular, devemos usar o sinal diferente. Na hora que você for trabalhar a álgebra, você vai usar o sinal de diferente. Então é isso, meu amigo, meus amigos. A aula de hoje fala de condição de alinhamento. Eu vou deixar uma tarefa aí com alguns exercícios para vocês fazerem. E na próxima aula de quarta-feira a gente vai já falar de área do triângulo no plano cartesiano. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.